meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Hoje a gente vai ter a aula que vai encerrar o semestre do Memórias Online. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tão importante quanto todos aqueles que a gente falou relacionados à conservação preventiva. A gente vai falar sobre o descarte de acervos museológicos, ou seja, os acervos de museus. Quando a gente pensa em descarte, a primeira coisa que nos vem à cabeça é jogar fora. Como se a gente fosse literalmente pegar as peças do museu e jogar no lixo. Mas bem, não é exatamente assim que funciona o descarte. Para a gente ter uma ideia melhor, vamos pensar em um exemplo um pouco mais próximo. Vamos pensar nas nossas casas. Quando a gente descarta as coisas da nossa casa, elas não têm necessariamente um único destino, que seria o aterro sanitário. A gente tem várias outras formas de fazer esse descarte. Se a gente pensa em materiais orgânicos como frutas, legumes e verduras, a gente pode, por exemplo, fazer uma compostagem, que é uma forma de acelerar a decomposição do material orgânico. Todo substrato, a matéria que fica resultante dessa decomposição, ela é perfeita para adubar hortas, para adubar plantações orgânicas e para servir, na verdade, de qualquer forma de adubo que você pensar. Quando a gente pensa em outros materiais como plástico, metal, vidro e papel, eles podem ser utilizados em reciclagem. Os plásticos, por exemplo, os PETs, eles são utilizados, por exemplo, para a fabricação de tecido. O óleo que a gente usa na cozinha pode ser utilizado para fazer sabão. Existem, inclusive, muitas ONGs com pontos de coleta desse tipo de óleo que acabam reutilizando eles, às vezes até para biodiesel, utilizado para transportes e maquinários. É possível, então, a gente perceber que o descarte, quando a gente diz essa palavra, ela não tem simplesmente o significado da gente jogar no lixo. Ela tem também o significado da gente reutilizar de outras formas as coisas. Uma forma de dinamizar as coisas que não nos servem mais. Em museu, é a mesma coisa. Existem acervos no museu que eles não vão estar de acordo com aquilo que a gente precisa ter naquele espaço. E por que a gente vai optar por um descarte, por exemplo? Lembra que a gente comentou muitas vezes sobre todos os cuidados que a gente precisa ter para o acervo? Que precisa ter um controle de umidade, embalagens específicas, que a gente tem que sempre cuidar da higienização deles e que eles ficam em um local chamado reserva técnica? Essas reservas técnicas, elas têm um tamanho limitado, mas a gente não recebe acervo limitadamente no museu. Muitas vezes, durante toda a vida da instituição, ela vai continuar recebendo novos acervos. Como a gente faz, então, para que todos os acervos fiquem bem acondicionados nesses espaços? A gente tem que ter uma seleção muito criteriosa daquilo que vai ser aceito ou não na instituição. Ela tem que estar de acordo com a tipologia da instituição. Eu falei um pouquinho disso no primeiro vídeo. Se a gente tem um museu de história, a gente dificilmente vai aceitar um acervo de arte contemporânea, a não ser que tenha uma relação muito próxima com o museu em questão. Quando a gente tem acervos que fogem dessas tipologias, que fogem da missão do museu, eles podem ser considerados para descarte. O que a gente faz com esse tipo de acervo quando a gente pensa no descarte? É claro que a gente não vai jogá-lo fora. A gente vai tentar contatar outras instituições que tenham um interesse em adquirir esse acervo. Então, se o acervo for de artes e o nosso museu for de história, a gente vai tentar encontrar museus de arte que tenham interesse nele e tentar alguma troca por algum acervo que eles tenham ou mesmo uma doação. O importante é que esse acervo vá para o lugar que lhe caiba e que seja muito bem tratado nessa nova casa dele. Uma outra razão para a gente pensar em um descarte é um acervo que a gente tem muitos exemplares iguais. Por exemplo, se a gente tiver mais de 2 máquinas de escrever fabricadas no mesmo ano, no mesmo modelo e tudo igual, exatamente igual, não tem por que a gente armazená-las. A gente vai acabar ocupando um espaço na reserva técnica que serviria para outros tipos de acervo. É claro que a gente também não vai jogá-la fora. O que a gente pode fazer com esse acervo? A gente pode transformá-lo em um acervo didático, em um acervo educativo. O que isso significa? Muitas vezes, quando a gente visita um museu, a gente não pode tocar no acervo. Porque, como a gente já comentou, as peças elas precisam de um cuidado especial quando elas são armazenadas na instituição, quando elas são registradas, quando elas são tombadas. Mas no caso de acervos educativos, a gente não precisa ter todo esse tipo de cuidado.
a gente pode ter a possibilidade de experimentar outras formas de uso do acervo, porque ele não está registrado. Então, as pessoas podem tocar, pode se tornar um acervo interativo, pode ser utilizado para ação educativa com pessoas com deficiência visual que precisam de algo tátil para ter uma experiência mais imersiva na exposição, ou mesmo para qualquer tipo de público que tenha o desejo de interagir com algum tipo de acervo do museu. Afinal, eu acho que todo mundo tem vontade de tocar no acervo. Uma outra possibilidade de descarte de acervo são acervos sem nenhuma informação, que não vão ter possibilidade nem para pesquisa e nem para exposição, eles não vão ter o seu potencial. Esses acervos também podem ser utilizados para acervo didático, que nem a gente comentou antes. Uma outra possibilidade de descarte são os acervos realmente em uma condição de degradação muito avançada e que a instituição não tenha condições de arcar com o seu restauro ou com o seu tratamento e que coloque em risco outros acervos do museu. Se a gente tem, por exemplo, uma peça com um estágio avançado de decomposição ou que esteja infestada por pragas e que a gente não consiga tratar, é melhor a gente descartá-la do que contaminar o restante do acervo. A gente não pode deixar que essa peça doente contamine o resto. Ela tem que ficar em isolamento. No caso, se a gente realmente não conseguir fazer mais nada, o descarte dela pode ser sim um pouquinho mais sério e talvez tenha que ser definitivo e a gente não consiga aproveitá-lo. É importante que esse trabalho, quando a gente pensa no descarte de acervo, seja feito por toda a equipe do museu. Provavelmente vai ter algum documento interno que vai gerir o que pode e o que não pode ser descartado e quais são as circunstâncias para isso. É importante também que o conservador-restaurador entre em um consenso com o museólogo e eles consigam ver qual é a melhor finalidade para esse tipo de descarte, levando em conta a avaliação do estado de conservação da peça. Vocês lembram daquela ficha de diagnóstico que a gente fez anteriormente? Então, ela é muito importante para isso. Se a gente pensar no caso de um descarte definitivo de acervo, a gente vai levar em conta o estado de conservação dela. Se ela está num estado bom, ruim, regular, péssimo. E a partir disso, a gente vai tomar as providências cabíveis. Esse é um assunto pouquíssimo discutido, porque existe realmente um medo de fazer o descarte de acervos. E é um medo completamente compreensível, porque todas essas ações devem ser pensadas com muito cuidado, para que a gente não prejudique os acervos do museu e que a gente não prejudique o potencial de pesquisa deles. Afinal, a gente quer prolongar a vida do acervo o máximo possível, para o máximo de pessoas possível ter acesso a ele. Mas ainda assim, é fundamental que essa discussão exista e que a gente não fique com medo de falar sobre isso. É importante também que a gente pense que o descarte ele não serve só para jogar fora, ele é uma dinamização do acervo e pode muitas vezes trazer um enorme benefício para a instituição, principalmente se a gente pensar nessa ideia de acervos educativos. Então é isso, esse foi o vídeo para o encerramento do semestre do Memórias Online. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Fiquem ligados no canal, porque vão vir muitas novidades ainda. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau!